Alice, sejam bem-vindos a mais um Fnatic. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei da adaptação do Netflix pro anime Death Note. Mas antes, deixa eu dar um recado rapidinho pra quem é de São Paulo e é fã de Harry Potter. Esse sábado, dia 2 de setembro, vai ter um evento na G-Burger, que é uma hamburgueria nerd, especial de Harry Potter comigo, a Aline Lima e a Alice Aquino. A gente vai comemorar o embarque pra Hogwarts, que acontece dia 1º de setembro, com muitos jogos, sorteios, um monte de coisa legal. Então se você é Potterhead, vai ter um link aqui na descrição pro evento do Facebook, confirma sua presença lá que a gente vai postar várias novidades ao longo da semana. Bom, Death Note. Conheço o anime desde que eu tava no colégio, então desde mais ou menos 2008, eu acho. E ao longo da minha vida eu já assisti umas 3 vezes, porque é uma das minhas histórias favoritas. Foi a história que me fez perceber que animes são muito mais do que desenhos. A gente tem essa visão de que só porque é uma animação é feito para criança ou algo do tipo. E Death Note é um excelente exemplo do que é uma animação feita para adultos. E inclusive eu acho que é uma história perfeita para indicar para alguém que não conhece animes ou que não gosta de animes. Mas se você não conhece a história de Death Note, a premissa do anime e do filme são basicamente a mesma, que é um rapaz, né, o Light, ele descobre esse caderno que se chama Death Note, o Caderno da Morte, cujo objetivo principal é, se você escreve o nome de uma pessoa nele, essa pessoa vai morrer. Com isso, ele resolve começar a fazer justiça com as próprias mãos e colocar nome de bandidos, assassinos, pedófilos, enfim, pessoas que ele julga que merecem a morte. E eventualmente, depois de várias mortes acontecerem, a polícia começa a investigar e tem um detetive, que é o melhor detetive do mundo, que se chama Ellie, que começa a caçar quem é o tal do Kira, que é um nome que criam aí pra esse justiceiro anônimo que está matando todos os bandidos. Essa é a premissa básica. E aí, entre o anime e o filme vai ter algumas mudanças aí em como o Light vai lidar com esse caderno e todos os outros fatores da história, como isso vai afetar ele. Quando foi anunciado que a Netflix faria uma adaptação, foi numa época em que a gente ainda tinha uma visão de que tudo que a Netflix colocava a mão era perfeito. Eu fiquei animada e depois foram saindo as notícias, né, de que o elenco seria ocidental, que seria uma adaptação americana pra história, e aí as ideias começaram a mudar, né? Mas ainda era Netflix, certo? Vendo algumas imagens de trailer e tal, eu tava com uma sensação de que eu não ia me identificar com esse filme da Netflix, mas eu esperava o mínimo, que era o quê? Ter a essência da história, só que num outro contexto, né? Sendo nos Estados Unidos, sendo com atores ocidentais e tudo mais, certo? Não. Uma adaptação, pra mim, não precisa ser igual ao material original pra ser boa. O live action da Bela e a Fera é um ótimo exemplo disso, que foi uma adaptação extremamente fiel à animação, e isso não me deixou feliz, porque acho que se você for simplesmente copiar cenas do material original e só trocar de uma animação para atores de verdade, isso não é uma adaptação, é simplesmente uma transcrição, digamos assim. Agora, o problema do Death Note não é não estar fiel ou estar nos Estados Unidos, é que simplesmente não tem os pilares da história. Essa adaptação do Death Note parece que é uma sombra mal definida do que é o anime, porque você vê os nomes, você vê os elementos da história, mas não é a história. Pra mim, Death Note tem dois pontos que são fundamentais. A primeira é justamente questionamento de justiça, né, do senso de justiça. Você tem um humano, um poder nas mãos de um deus, e ele acha que ele é bom o suficiente, inteligente o suficiente para determinar quem deve morrer. E o outro ponto que é muito forte é justamente essa luta entre o Light e o Ellie, essa briga de gato e rato entre os dois, que é uma luta psicológica, né? Eles não são homens fortes, eles não têm poderes, eles têm a mente, e fica essa corrida aí de quem vai conseguir descobrir quem é o outro primeiro. Esses são os 2 pontos que pra mim são chaves em Death Note e que me fizeram amar a história e assistir 37 episódios do anime, e é o que não tem no filme. Além disso, que é algo que, por exemplo, quem não assistiu o anime não vai saber, ele é um filme simples, que tenta fazer coisas diferentes, mas faz mal feito. Tipo, tem coisas na fotografia, por exemplo, que incomodaram bastante. O tempo todo tem uma tela virada, assim, por exemplo.
Parece que eles tentaram dar uma de diferentão, mas chegava uma hora que simplesmente causava um incômodo. Também tem muitas cenas completamente escuras. Dá pra ver que é pra esconder a computação gráfica do Ryuko, né, que é o personagem que faz o Deus da Morte, né, o Shinigami, que fica com Light. Os efeitos dele são bem precários, então dá pra ver que toda a cena dele é uma cena escura de propósito, e é um escuro feio, sabe? Não é um escuro, nós iluminamos aqui de uma forma interessante. Não, é escuro, tipo, apagaram as luzes no set. Outro ponto que incomoda, independente de você ter visto o anime ou não, é a correria da história, a correria do roteiro. O filme tem 1h40, eu acho que eles poderiam ter usado melhor o tempo, ou estendido um pouco mais o tempo, pra conseguir dar uma introdução melhor ao personagem do Light, a personagem da Mia, que vai ser o interesse amoroso dele aí ao longo da história. Eles são apresentados de uma forma muito rápida, o caderno é apresentado de uma forma muito rápida, o Shinigami é rápido, tudo é muito rápido, e eles não aprofundam muito os personagens, e isso é um incômodo muito grande, porque o interessante do anime era justamente você ter um senso, assim, de conhecer o Light, entender o lado dele, mas questionar o lado dele, torcer e não torcer por ele ao mesmo tempo. Já no filme, o Light é um adolescente bem sem personalidade, ele supostamente é inteligente porque ele faz a lição da galera em troca de dinheiro, mas ele não se mostra inteligente nas atitudes dele em relação ao caderno, em relação à vida. Então você não se importa com o personagem. Aí eu acho que é quando começa a ruir toda a história, porque a atuação do Nat Wolff, se eu não me engano que é o nome dele, eu achei muito caricata, mas também coitado. Foi o personagem que deram pra ele, sabe? É o que tá no roteiro ali. Tem uma cena específica que tá até viralizando na internet, né? O Light, ele dá um certo grito. A cena se tornou cômica e devia ser, tipo, uma baita cena tensa e de terror, e você tá rindo da cara do menino, então eu fiquei com muita dó dele. A atriz que interpreta a Mia também, tipo, ela tá sempre com uma cara de nada. A relação dela com o Light é também muito rápida. De repente eles estão falando que amam um ao outro e você não entende por quê, sabe? Não tem nenhum desenvolvimento no relacionamento deles. E o personagem do L, que era pra ser o cara mais inteligente e sensato nessa história toda, calculista e tal, ele começa muito bem, depois ele vai se tornando extremamente passional e impulsivo. Na verdade, todos os personagens, eles parecem extremamente burros pro que eles deveriam ser. A pessoa que parece ser um pouquinho mais inteligente é a Mia, o que é engraçado porque parece que eles tentaram justamente trocar os papéis do Light e a Mia. Pra não falar mal de tudo, eu acho que o Willem Dafoe dublando o Ryuko é sensacional, ele é perfeito pra esse papel. Só realmente os efeitos do Ryuko que ficaram muito esquisitos. Parecia que era um bonecão, assim. Poderiam ter investido um pouco mais nisso. Pelo visto, eles também tentaram usar a modinha das músicas antigas, pops, pra poder fazer uma trilha sonora interessante. As músicas são legais, mas eu acho que elas são usadas de uma forma extremamente errada e fora de contexto. A música que encerra o filme, pra mim, não faz absoluto sentido nenhum. Então foi uma das coisas que me deram indícios de que estavam forçando a barra nessa adaptação, sabe? Eu acho que eles tentaram ser muito cool, dark, gore, teen. Eles tentam ser muitas coisas e acabam não sendo nada, só fica uma salada de coisas. Parece uma paródia. Parece que não é uma adaptação, parece que é uma zoação com a história. E não parece que é algo feito pela Netflix, o que me faz realmente questionar o que tá acontecendo, sabe? Eu já tive uma decepção bem grande com Defensores, eu vi que muita gente gostou, mas eu pessoalmente acho que é uma série extremamente inferior à que a Netflix fez com Demolidor, por exemplo, né? Que é a série mais próxima ali do gênero, né? Mas se você pega também produções como The Crown, Orange is the New Black, House of Cards, Stranger Things, tipo, gente, o que está acontecendo com a Netflix, sabe? Então foi uma grande decepção. Eu não fui com expectativas altas, eu já estava preparada de que seria algo diferente, estava aberta para essa diferença, mas eu não estava aberta para uma história que não é Death Note. E se eu puder dar uma dica para vocês, se você assistiu ou não o filme, assista o anime, ele está na Netflix completinho. Death Note é uma história muito envolvente, muito interessante, e o filme não aborda o quão incrível é essa história, então aproveitem e assistam o anime, façam uma maratona aí bem legal e depois me conta o que vocês acharam.
Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa adaptação da Netflix e o que vocês esperam para adaptações futuras, porque lembra que Cavaleiros do Zodíaco tá na mão deles, né? Então vamos ver o que vai acontecer com isso. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, me siga nas redes sociais para mais novidades. Lá eu geralmente posto quando vai ter vídeo, o que vai acontecer aqui no canal. E a gente se vê na próxima. Um beijo e tchau!